Videira Joias. Descubra a elegância das melhores joias em prata 925, cuidadosamente selecionadas e verificadas. Para garantir qualidade e certificação, venha presentear quem você ama com Videira Joias. Para conhecer mais sobre os trabalhos da Videira Joia, siga sua página no Instagram. O link estará na descrição do vídeo e o QR Code estará na tela. Nas compras acima de R$200, você terá um desconto de 20%. É só informar que viu o anúncio no canal Macite Palpites. Premier League, campeonato inglês, temos a equipe do Chelsea enfrentando a equipe do Liverpool. Os últimos 5 jogos disputados pela equipe do Chelsea: venceu 3, perdeu 1 e empatou 1. A equipe do Chelsea é a quinta colocada com 60 pontos ganhos. Já a equipe do Liverpool, dos últimos 5 jogos disputados, perdeu 1 e venceu 4. A equipe do Liverpool é a primeira colocada do campeonato inglês com 82 pontos ganhos. Os últimos 5 confrontos entre essas duas equipes, 2 empates e 3 vitórias para a equipe do Liverpool. Melhor opção para esse novo encontro: vamos de partida de gols. Partida acima de 2 gols e meio. Campeonato italiano, temos a equipe do Roma enfrentando a equipe da Fiorentina. Os últimos 5 jogos disputados pela equipe do Roma, empatou 2 e venceu 3. A equipe do Roma, pelo campeonato italiano, é a 7ª colocada com 60 pontos ganhos. Já a equipe da Fiorentina, dos últimos 5 jogos disputados, perdeu 1, venceu 2 e empatou 2. A equipe da Fiorentina é a 8ª colocada com 59 pontos ganhos. Os últimos 5 confrontos entre as duas equipes, 1 vitória para a equipe do Roma, 2 empates e 2 vitórias para a equipe da Fiorentina. Melhor opção para esse novo encontro entre Roma e Fiorentina, vamos de partida de gols. Partida acima de 1 gol e meio. Superliga da Turquia, temos a equipe do Fenerbahçe enfrentando a equipe do Besiktas. Os últimos 5 jogos disputados pela equipe do Fenerbahçe, venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. A equipe do Fenerbahçe é a 2ª colocada do campeonato turco com 75 pontos ganhos. Já a equipe do Besiktas, dos últimos 5 jogos disputados, perdeu 2, empatou 2 e venceu 1. A equipe do Besiktas, pelo campeonato turco, é a 4ª colocada com 52 pontos ganhos. Os últimos 5 confrontos das duas equipes, 2 vitórias para a equipe do Fenerbahçe, 1 empate e 2 vitórias para a equipe do Besiktas. Melhor opção para esse novo encontro, vamos de casa. Fenerbahçe para vencer. No Campeonato da República Tcheca, temos a equipe do Sparta Praga enfrentando a equipe do Jablonec. Os últimos 5 jogos disputados pela equipe do Sparta Praga, venceu 4 e perdeu 1. A equipe do Sparta Praga é a 4ª colocada do campeonato tcheco com 62 pontos ganhos. Já a equipe do Jablonec, dos últimos 5 jogos disputados, perdeu 1 e venceu 4. A equipe do Jablonec é a 5ª colocada com 54 pontos ganhos. Os últimos 5 confrontos entre essas duas equipes, 5 vitórias ficaram com a equipe do Sparta Praga. Melhor opção para esse novo encontro entre Sparta Praga e Jablonec, vamos de casa. Sparta Praga para vencer. Campeonato egípcio, temos a equipe do Al-Ahly enfrentando a equipe do Aras Road. Os últimos 5 jogos disputados pela equipe do Al-Ahly, venceu 1, empatou 3, perdeu 1. A equipe do Al-Ahly é a 2ª colocada com 43 pontos ganhos. Já a equipe do Aras Road, dos últimos 5 jogos disputados, perdeu 3 e venceu 2. A equipe do Aras Road é a 9ª colocada com 22 pontos ganhos. Os últimos 5 confrontos entre as duas equipes, 4 vitórias para a equipe do Al-Ahly e 1 empate. Melhor opção para esse novo encontro entre Al-Ahly e Aras Road, vamos de casa. Al-Ahly para vencer. No Campeonato da Grécia, temos a equipe do Olympiacos enfrentando a equipe do PAOK. Os últimos 5 jogos disputados pela equipe do Olympiacos, venceu 3 e perdeu 2. A equipe do Olympiacos, pelo campeonato grego, é a 1ª colocada com 69 pontos ganhos. Já a equipe do PAOK, dos últimos 5 jogos disputados, venceu 3 e perdeu 2. A equipe do PAOK é a 3ª colocada com 55 pontos ganhos. Os últimos 5 confrontos entre essas duas equipes, 3 vitórias para a equipe do Olympiacos e 2 empates, 2 vitórias para a equipe do PAOK. Melhor opção para esse novo encontro, vamos de partida de gols.
partida acima de 1,5 gols. Campeonato italiano, temos a equipe do Bolonha enfrentando a equipe do Juventus. Os últimos 5 jogos disputados pela equipe do Bolonha, venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. A equipe do Bolonha pelo campeonato italiano é a 6ª colocada com 61 pontos ganhos. Já a equipe da Juventus dos últimos 5 jogos disputados, perdeu 1, empatou 1 e venceu 3. A equipe da Juventus é a 5ª colocada com 62 pontos ganhos. Os últimos 5 confrontos dessas duas equipes, 4 empates e 1 vitória para a equipe da Juventus. Melhor opção para esse novo encontro entre Bolonha e Juventus, vamos de uma dupla chance. Juventus para vencer ou partida terminando empatada, empate fora. Liga, Campeonato Espanhol, temos a equipe do Real Sociedade enfrentando a equipe do Atlético de Bilbao. Nos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Real Sociedade, venceu 1, empatou 2 e perdeu 2. A equipe do Real Sociedade é a 11ª colocada em La Liga com 42 pontos ganhos. Já a equipe do Atlético de Bilbao dos últimos 5 jogos disputados, perdeu 2, venceu 3. A equipe do Atlético de Bilbao é a 4ª colocada com 60 pontos ganhos. Os últimos 5 jogos disputados nessas duas equipes, 2 vitórias para a equipe do Real Sociedade e 3 vitórias para a equipe do Atlético de Bilbao. Melhor opção para esse novo encontro, vamos deixar esse jogo aberto. Vamos de uma dupla chance, caso fora, onde haja um vencedor na partida. Pela Primeira Liga de Portugal, temos a equipe do Sporting enfrentando a equipe do Gil Vicente. Os últimos 5 jogos disputados pela equipe do Sporting, empatou 1 e venceu 4. A equipe do Sporting, pelo Campeonato Português, é a 2ª colocada com 75 pontos ganhos. Já a equipe do Gil Vicente, dos últimos 5 jogos disputados, perdeu 2 e venceu 3. A equipe do Gil Vicente é a 14ª colocada com 32 pontos ganhos. Os últimos 5 confrontos entre essas duas equipes, 3 vitórias ficaram com a equipe do Sporting e 2 empates. Melhor opção para esse novo encontro entre Sport e Gil Vicente, vamos de Sport acima de 1,5 gols. Sport para marcar 2 gols na partida. Pronto com as seguintes sugestões: Olympiacos vs PAOK, partida acima de 1,5 gols. Al-Ahly vs Al Rhodes, casa. Al-Ahly para vencer. Sparta Praga vs Jablonec, vamos de casa. Sparta Praga para vencer. Sport vs Gil Vicente, vamos de casa. Sport para marcar 2 gols na partida. Chelsea vs Liverpool, partida acima de 2,5 gols. Real Sociedade vs Atlético Bilbao, uma dupla chance, caso fora, onde haja o vencedor na partida. Bolonha vs Juventus, vamos de uma dupla chance. Juventus para vencer ou partida terminando empatada, empate fora.